Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras, nesta oportunidade, vai conversar com o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. O desembargador Marco Aurélio é um desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi defensor público até algum tempo atrás. E hoje, você integra qual Câmara lá, Marco Aurélio? 16ª. 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sobretudo, é um especialista em direito consumidor. É um homem que sempre foi atraído para isso, entre outros setores que ele também se dedica, mas direito consumidor. E ele hoje é uma pessoa daqueles que integram, vamos dizer assim, as nossas melhores luzes aqui no Estado do Rio de Janeiro, sobre esse tema tão importante, hein, do direito do consumerismo, como se convenciona chamar hoje. Desembargador Marco Aurélio, o nosso Código de Defesa do Consumidor, essa expressão é interessante, pouco se conscientiza que é um Código de Defesa do Consumidor, não é? Código de Defesa do Consumidor. Que é até uma brincadeira você querer colocar uma grande empresa de um lado, do outro lado, o consumidor pequenininho, né? Quer dizer, essa lei veio exatamente para se tornar um instrumento de defesa mesmo daqueles que são oprimidos vamos dizer assim, pelo trato das grandes empresas, né, com os negócios e tal, que isso acaba gerando situações que só uma legislação assim poderia socorrer, não é isso, Marco Aurélio? Verdade. Me diz uma coisa, mas então ao longo desses 18 anos, você que é um especialista, você que tem participado ativamente de todas essas coisas, como é que você vê o desenvolvimento do direito consumidor? Olha, ao longo desse tempo, eu né? sinceramente vejo com muito otimismo, com muita esperança, e eu tive, desembargador Capena, uma felicidade de ter estudado na faculdade Direito Obrigacional e Direito dos Contratos com a leitura única e exclusivamente do Código Civil, quer dizer, aquele estatuto que via de modo objetivo as partes em pé de igualdade. Código Civil antigo, né? Antigo, Código Civil de 16. Quer dizer, aquela era de se imaginar um contrato paritário. E no curso da faculdade, já saindo da faculdade, entra em vigor o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, eu tive a felicidade de confrontar o que eu aprendi na faculdade com aquilo que viria a ser a prática na sociedade, como o senhor falou. Quer dizer, a opção da nossa Constituição da República de escolher um sujeito concreto do dia a dia, que é inegavelmente vulnerável frente às grandes empresas. E o que eu percebi como advogado, posteriormente como defensor público, é, como toda nova lei, uma certa reação. Então, muitas vezes, por exemplo, nós pedíamos que determinada demanda fosse julgada de modo objetivo sobre a ética do vício do produto, sobre fato do produto, vício do serviço, e encontrávamos uma sentença que ainda falava do vício redibitório, numa relação de consumo. Pedíamos indenização, por exemplo, por um acidente de transporte, cuja responsabilidade sabemos todos, objetiva, e aí vinha, às vezes, uma improcedência pelo artigo 159 do Código 16, porque não tinha havido prova da culpa. Isso no início. Agora, em seguida, conforme esse trabalho intenso, né, da advocacia e da magistratura e também as ações coletivas do Ministério Público, acabou toda a comunidade jurídica realmente tendo a exata noção da importância da densidade social desse estatuto. Ele provocou uma verdadeira revolução no direito contratual. É verdade. Você notou bem, desembargador, porque não é só em relação a... Eu que até há pouco tempo estava na ativa, no serviço ativo, né? Quer dizer, o Código de Defesa do Consumidor não só rege as relações entre produtor, o consumidor, etc., mas, sobretudo, a influência que ele tem na área dos contratos de uma maneira geral, não é? De uma maneira geral, ele impregnou a nova legislação civil. Você não acha assim também? Com certeza. Basta dizer, desembargador, que a primeira vez que se positivou a boa-fé objetiva foi o artigo 4º. Exatamente. Que hoje está incorporada no texto, não é? E hoje está aí no Código Civil. Ninguém tem mais dúvida que aquela visão da boa-fé subjetiva, da ignorância, daquela ignorância absolvendo, né? Ignorância
absorvia e muitas vezes deixava o vulnerável em situação ruim, que ela está superada na relação contratual, sobretudo na relação de consumo. E o senhor está coberto de razão quando diz, é como se nós tivéssemos um estágio probatório de quase 18 anos, de aplicação de uma responsabilidade civil objetiva, em que a gente tira o foco da culpa e coloca o foco no dever de reparar o dano, no reconhecimento de que o dano é uma falta contra a legalidade constitucional e que ele tem que ser vencido. Isso também veio para o Código Civil, a boa-fé objetiva, e entre isso, outros. Né? Coisa engraçada agora você está falando, está me lembrando aqui, quer dizer, na verdade, quando se fala de indenização, a gente fala em reparação do dano. Verdade. Não é verdade? É verdade. Quer dizer, o objetivo da ação é reparar o dano. Reparar o dano. E quando não é possível, porque às vezes as ofensas atingem a dignidade do consumidor, o judiciário compensa o lesado pecuniariamente em razão daquela ofensa à sua honra, sua dignidade. Aliás, foi bom você falar nisso. Me diga uma coisa, essa indenização por dano moral, não é? O dano moral é um fato novo, quer dizer, foi a partir da Constituição de 88 que se tomou uma forma diferente. Verdade. Né? Mas, embora na jurisprudência já se aplicasse isso, eu quantas vezes julguei nessa direção, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Sobre o dano moral, como é que você vê isso? O dano moral muitas vezes é tido pelos menos afeitos às coisas do direito como um fator, digamos assim, de vulgarização da reparação, né? O que você acha disso? Bom, em primeiro lugar, eu queria concordar com o senhor com relação a que tivemos um marco teórico que foi a Constituição de 88, em que se sedimentou o dano moral puro. Mas a jurisprudência, a doutrina aqui do Rio, Aguiar Dias, já falava, o professor Caio Mário também, claro, na possibilidade do dano moral puro, e com a Constituição de 88 e com o Código do Consumidor em 90, veio efetivamente o reconhecimento de que são lesões diferentes. Tem aquela lesão que eu tenho patrimonial, e aí o lesante vai ter que, como o senhor falou, reparar, ressarcir, tornar o dano indene. Agora, aquela notícia desairosa que me deixou numa situação de depressão muitos anos, ou até casos em que pessoa jurídica acaba indo à falência por uma matéria jornalística, como aconteceu em São Paulo, o drama daquela escola em São Paulo, e depois... Aquilo virou um marco, né? Um marco, quer dizer, eu acho extremamente importante essa possibilidade da compensação do dano moral, tem um papel dissuasório muito importante. Quer dizer, as empresas acabam tomando mais cautela perante o consumidor, porque sabem que se negativar o nome indevidamente, que se por acaso cortar a energia elétrica do consumidor sem antes avisá-lo, vai ter uma sanção moral. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello no próximo bloco sobre problemas ligados à área do direito do consumidor. Daqui a pouco. Estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, conversando desta feita com o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, integrante da 16ª Câmara Civil, aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Marco Aurélio, você estava dizendo no bloco anterior, a propósito desse instrumento, né? Eu vejo o Código de Defesa do Consumidor como um instrumento poderoso na mão das pessoas desprotegidas, né? As pessoas dos excluídos, como se costuma dizer hoje, dessa relação comercial mais forte, né? E ele veio prestar esse serviço efetivamente, né? Você lá no tribunal, agora, com essa visão nova que você tem disso aí, né? Não só em relação ao dano moral, mas de uma maneira geral as indenizações, porque nós somos muito atacados, né? Veja só, a justiça, estou falando da justiça, nós somos muito atacados de sermos condescendentes também,
não é? Com as indenizações. É. O que não é verdade, porque eu acho que o Brasil, país latino que é muito parcimonioso na fixação desses valores, sabe? Os países tipo Estados Unidos, anglo-saxões, eles dão indenizações terríveis que a gente ouve falar, né? É verdade. $1 milhão, não sei quantos dólares aqui, e nós sempre umas quantias pequenas, né? Quer dizer, você acha que essa crítica tem procedência? Olha, a meu sentir, não há procedência dentro da realidade brasileira, não. Porque, muito embora o dano moral tenha um aspecto punitivo, pedagógico, dissuasório de novos danos, como o senhor falou, a nossa tradição ainda aplica o dano moral compensatório. Que, a bem da verdade, é a diretriz da Constituição. É compensar uma pessoa pela ofensa à sua dignidade, à sua honra, imagem, nome, etc. E o que nós vemos, por exemplo, a negativação de nome do consumidor nunca ultrapassa de R$10 mil no Tribunal de Justiça do Rio. Quer dizer, corte de energia elétrica indevido, veja o senhor, imagina, ficar 3, 4 dias sem energia elétrica. Brincadeira, não. Quer dizer, como é que vai aferir materialmente esse dano? Ah, tá bom, queimou a geladeira. Aí a geladeira é tanto, a televisão. Mas muitas vezes não queima nada. É verdade. Agora, o sujeito teve um dissabor que tem que ser compensado. Nós não temos essa visão, sinceramente, e o STJ tem tido um papel muito grande no momento em que o Superior Tribunal de Justiça disse assim, foi um acórdão paradigmático, não me recordo o número do RESP, mas que o STJ disse assim, nós temos o poder de controlar o valor do dano moral no Brasil. E começou a aceitar recurso especial para balizar dá uma certa padronização. Isso, padronização. E ela está acontecendo aqui no TJ, por exemplo, tem uma súmula 89, que diz que o teto máximo para negativação, o teto máximo, eu não vejo ninguém aplicando o teto máximo, seria de 40 salários mínimos, porque tem negativações e negativações. É verdade. É aquele nosso terreno, né? Cada caso é um caso. Isso aí. Não tenha dúvida. Essa frase, se ela já é verdadeira, é verdade. No direito, em responsabilidade civil e penal, que é a sua grande especialidade, muito mais ainda. É verdade, com razão, tem razão. O nexo causal, né? Drama. Você lidou muito com matéria penal na defensoria? Não, desembargador, pouco tempo. Pouco tempo. Saudosos tempos, eu gostava. Mas não tinha muito talento, não. Não, isso eu não acredito. Mas é como diz na faculdade, diz que o direito penal é sempre o primeiro amor, né? É a paixão, né? É a paixão, depois ele troca. Né? Ele casa com direito civil. Foi o que aconteceu comigo. É isso mesmo. Mas e a sua experiência como juiz, já que você é um juiz que vem de fora? Você é um juiz do 5º Constitucional, como eu fui, eu vim do Ministério Público. E Vossa Excelência vem da advocacia e da Defensoria Pública, né? Qual é a tua impressão hoje da Justiça no 2º grau de justiça? Olha, desembargador, eu estou, assim, muito feliz. Foram 15 anos de exercício. Aliás, isso aí eu só tenho uma mágoa, não ter podido votar em você na oportunidade. Que o senhor aposentou um pouco antes. Mas era voto de cabresto. Uma mágoa sua, um lamento meu. Sempre faz falta e seria um voto de muita qualidade. Muito obrigado. Mas eu dizia, foram 15 anos de advocacia, a maior parte do tempo uma advocacia popular, uma advocacia pública, na Defensoria Pública. Sim, na Defensoria. Eu tive escritório durante um ano, em seguida fiz o concurso, continuei a advogar intensamente, o senhor sabe aqui no estado do Rio de Janeiro o que é um gabinete do defensor,